Nas culturas do Ocidente, observa-se uma tendência de associar as coisas profundas e suas emoções ao silêncio. Essa prática é frequentemente empregada como uma maneira de demonstrar respeito e contemplação. Um exemplo ilustrativo dessa tradição é encontrado na cultura holandesa, onde surge a marcha silenciosa, um ritual originado das caminhadas católicas silenciosas em Amsterdã. Esse costume católico se desenvolveu como resposta à proibição de suas atividades pelo estabelecimento protestante. Até os dias de hoje, as marchas silenciosas frequentemente funcionam como uma reação à violência sem sentido, onde as pessoas reagem de maneira que transcende as palavras vazias que circulam após eventos trágicos. Num cenário ruidoso, em que a violência ocorre com frequência, o silêncio emerge como uma resposta adequada quando as palavras não são suficientes. A versatilidade do poder do silêncio se reflete em sua capacidade de transcender a linguagem verbal, permitindo que ele fale sem recorrer a palavras e atuando como um complemento quando as palavras não são adequadas. A prática do silêncio também traz vantagens relacionadas à criatividade, à saúde mental e à busca espiritual. Neste vídeo, examinaremos de perto o impacto do silêncio, apresentando 4 benefícios decorrentes de cultivar o hábito de se manter em silêncio. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever para que dessa forma você não perca nenhum conteúdo de valor que iremos postar por aqui. Número 1. O silêncio possui um poderoso potencial de comunicação. Muitas vezes, manter silêncio transmite uma mensagem mais significativa do que usar palavras. Ao responder com silêncio em vez de palavras, usando pausas adequadas durante as conversas, é possível comunicar eficazmente sem recorrer à fala ou à escrita. Os rituais silenciosos holandeses são exemplos claros de como o silêncio é capaz de transmitir uma mensagem poderosa. Essa prática permite expressar o que o discurso não pode abranger plenamente. As palavras proferidas, as ideias compartilhadas e as promessas feitas muitas vezes não conseguem capturar toda a complexidade da experiência humana. No entanto, o poder do silêncio como resposta à tragédia reside no reconhecimento de que nenhuma quantidade de palavras pode expressar completamente o que desejamos celebrar. Essa resposta é tão significativa que estamos dispostos a parar de falar e guardar silêncio por um período determinado. No contexto de uma conversa, o uso do silêncio também pode ser impactante. Como afirmou o escritor norte-americano Mark Twain, a palavra correta pode ser eficaz, mas nenhuma palavra é tão eficaz quanto uma pausa realizada no momento certo. Estudos acadêmicos indicam que o silêncio durante uma conversa começa a se tornar desconfortável após cerca de 4 segundos. Utilizar pausas apropriadas na comunicação pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar os objetivos desejados. A incerteza gerada pelo silêncio durante uma conversa cria um desconforto que leva as pessoas a questionarem se disseram algo errado ou se a pessoa com quem estão interagindo não gosta delas. A curiosidade sobre o que acontecerá em seguida leva a pessoa que recebe o silêncio a tomar decisões para dissipar o desconforto do vácuo na comunicação. Essas decisões podem, de fato, ser favoráveis à pessoa que escolheu permanecer em silêncio no momento adequado. Outra vantagem de manter silêncio durante uma conversa é que isso pode ser mais seguro do que falar em certas situações. Em alguns contextos, o que dizemos pode comprometer nossa posição. Por exemplo, quando participamos de uma discussão sobre um tópico que não dominamos, manter silêncio é mais poderoso do que falar. Isso não apenas nos dá a oportunidade de aprender, mas também evita que nos exponhamos ao tentar parecer conhecedores de algo que, na realidade, desconhecemos. Guardar silêncio demonstra interesse e disposição para ouvir, algo que geralmente é valorizado. O autor romano Sêneca lamentou várias vezes ter falado em situações inadequadas, enquanto, ao contrário, nunca lamentou ter permanecido em silêncio. Número 2. O silêncio estimula a criatividade. O físico matemático Albert Einstein afirmou que o silêncio tem a capacidade de ativar a mente criativa. Quando não conseguia encontrar uma ideia,
ele simplesmente parava de pensar e entrava em um estado que chamava de imersão no silêncio. Assim como outras mentes brilhantes, Einstein valorizava a solidão, utilizando o silêncio como uma ferramenta criativa. David Rock, diretor executivo do Neuroliderança Institute, enfatiza que uma mente tranquila é fundamental para uma mente aberta. Estudos investigaram o momento da revelação, quando uma ideia ou solução criativa surge espontaneamente. Esse momento envolve conexões sutis e menos evidentes entre neurônios, que são difíceis de perceber quando outras atividades cerebrais dominam. Rock argumenta que as ideias surgem quando o nível geral de atividade cerebral é reduzido, o que ocorre em momentos de pouca exigência mental, repetição de tarefas ou relaxamento. As ideias necessitam de tranquilidade, uma vez que sua própria natureza é serena. Portanto, para permitir o florescimento de ideias, é preciso criar ambientes que tranquilizem a mente. Isso pode envolver atividades como passeios, exercícios repetitivos ou escuta de músicas relaxantes. Outra opção, como Einstein fazia, é buscar o silêncio e a solidão. Grandes mentes do passado, como Isaac Newton, Elizabeth e Nikola Tesla, também encontraram inspiração em lugares tranquilos. Número 3. Quanto mais silencioso você estiver, mais estará propenso a ouvir. O místico e poeta Rumi percebeu uma vez que, ao nos tornarmos mais silenciosos, ampliamos nossa capacidade de escuta. Essa perspectiva mística busca se conectar com Deus e ouvir uma voz que prescinde de palavras. Quando permanecemos em silêncio, deixamos de lado as palavras e nos abrimos para outras vozes, que antes eram abafadas pelo constante ruído verbal. Essas vozes podem ser internas, correspondendo ao que o filósofo Emerson chamava de o conhecimento interno. A verdadeira audição ocorre quando estamos em silêncio por dentro e por fora, sintonizados com o ambiente ao nosso redor e atentos às percepções dos nossos sentidos. Isso nos possibilita aprender e, com o tempo, adquirir sabedoria e inteligência. Ao recusar o constante diálogo, nos limitamos a compartilhar apenas o que já sabemos, enquanto a verdadeira aprendizagem flui da habilidade de escutar. Como o antigo filósofo Pitágoras uma vez proclamou, o tolo se revela por sua fala, e o sábio, pelo seu silêncio. De forma semelhante, Lao Tse observou, os que sabem não falam, os que falam não sabem. Manter-se em silêncio nos permite aprender sobre o ambiente, identificar perigos e oportunidades que poderiam passar despercebidos caso estivéssemos ocupados falando. Além disso, possibilita a coleta de informações sobre nós mesmos. Muitas vezes, nos ocupamos tanto com pensamentos e análises que bloqueamos as vozes internas que tentam nos transmitir mensagens. A prática do silêncio também pode levar a uma compreensão mais profunda, tanto no aspecto filosófico quanto espiritual. Em geral, as pessoas costumam se identificar com seus pensamentos, chegando a acreditar que somos o que pensamos. No entanto, esses pensamentos são construções da mente, que frequentemente confundimos com nossa própria identidade. Segundo Buda, não somos nossos pensamentos. Ao permanecermos em silêncio e observarmos nossos pensamentos, descobrimos que todas as nossas ideias, conceitos e identificações são passageiras. Portanto, Buda defende que a ideia de um eu fixo na realidade é uma ilusão. Somente quando nos mantemos em silêncio, observando e reconhecendo nossos pensamentos, conseguimos compreender a natureza efêmera deles. Número 4. O silêncio contribui para o bem-estar. O silêncio oferece uma fuga de um mundo barulhento e de uma mente agitada. Inúmeras experiências compartilhadas ao longo das décadas indicam que o silêncio é capaz de acalmar a mente inquieta. Estudos sugerem que o silêncio promove relaxamento, melhora o sono e reduz a insônia. Pesquisas chegaram à conclusão de que 2 minutos de silêncio têm um efeito mais calmante do que ouvir música relaxante. Por outro lado, a exposição a ruídos ambientais aumenta os níveis de hormônios do estresse e pode prejudicar a estrutura do sono. Florence Nightingale, pioneira na enfermagem moderna,
enfatizou que expor os doentes ou as pessoas saudáveis ao ruído é uma forma cruel de negligência. Embora os avanços tecnológicos estejam associados ao constante funcionamento de máquinas e dispositivos, o excesso de ruído pode ter consequências prejudiciais à saúde e afetar nossa capacidade de funcionar adequadamente. Portanto, para escapar do turbilhão de informações, momentos de silêncio são essenciais para promover o bem-estar e o desempenho geral. O objetivo essencial é a liberação, que provém do vazio, do silêncio. Seja nas paisagens solitárias, ao fechar os olhos, ao deitar em um quarto escuro e tranquilo, ou mesmo na redução da tensão experimentada durante um período de férias em um local tranquilo, o silêncio tem o poder de criar um momento de gravidade zero, seja durante um orgasmo ou ao apreciar uma boa piada. Esse vazio interrompe o fluxo incessante de informações e nos permite reajustar, pensar com mais clareza e questionar nossa base de conhecimento. A importância disso é notável. O silêncio, embora minimalista e vazio, é simultaneamente esplendoroso e poderoso. Não é possível exprimir o silêncio em palavras, mas todos compreendem sua profundidade. Ele é misterioso e claro, abrangente e reconfortante, útil e denso, acessível a qualquer pessoa. Agradeço por acompanhar este vídeo até o final. O que você achou do poder do silêncio? Compartilhe sua opinião, pois será um prazer ler seus comentários. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever para explorar juntos os caminhos da sabedoria. Até o próximo vídeo.